Irmãos, nessa manhã de domingo, nós estamos mais uma vez estudando a palavra do Senhor e nós estamos agora na nossa 10ª lição, Comunidade Discipuladora. Nosso texto básico é Atos 18, 24 a 28. Gostaria de ler com os irmãos, peço que cada um abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. É um texto breve, mas é importante para que nós possamos entender esse título e esse trabalho que iremos fazer nessa manhã de estudar as Escrituras. O texto está inserido na terceira viagem de Paulo, que é narrada por Lucas no livro de Atos, capítulo 18, verso 24 a 28, quando diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o recebesse. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, nessa manhã, nós vamos orar agora juntos, depois de ler a palavra do Senhor. Mas eu gostaria de lembrá-lo que nós estamos estudando, essa lição, Comunidade Discipuladora. Curva diante do Senhor, vamos fazer uma breve oração. Pai amado, nós te louvamos por essa manhã de podermos reunir como igreja nos nossos lares, estudarmos mais uma vez as Escrituras, a Tua Palavra. Permita, ó Deus, que o exemplo de Áquila e Priscila, fazendo de Apolo discípulo, seja para nós algo desafiador, algo que nos ajude a compreender a Sua vontade. Dirige-nos, ó Deus, nesse tempo, na Tua Palavra, e que o Teu Espírito esteja abrindo o nosso coração e a nossa mente para compreender e fazer a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós abrimos a nossa revista, o autor fala para nós que há uma dificuldade hoje nas igrejas evangélicas. Há uma correria para aumento de membros. E por fazermos isso, muitas vezes, deixamos de cumprir o papel do discipulado. E ao fazermos assim, nós deixamos então que a fé daqueles que estão sendo pregada a palavra seja uma fé, não uma qualidade, mas uma fé sem uma base nas Escrituras. E hoje eu gostaria que você, hoje de manhã, parasse um pouquinho para entender que o discipulado é necessário, que nós precisamos, como igreja, agir discipulando as pessoas, para que ela tenha uma fé forte, viva e eficiente. A igreja evangélica brasileira está sofrendo por não ser uma igreja discipuladora. E nós, os crentes, muitas vezes, não somos treinados para discipular. Por isso não faz parte da nossa vida diária. Mas hoje eu gostaria que você entendesse que é muito importante o discipulado. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele fez isso. E eu gostaria que você, convencido daquilo que Jesus fez, você também participasse desse projeto de vida. Não mais um programa, mas um estilo de vida discipulando. Então eu quero lembrá-lo que as pessoas que são discipuladas, elas vão trazer muitas vantagens para a igreja. Primeiro, elas terão uma base sólida cristã. Depois, elas poderão dar continuidade ao trabalho de evangelização e discipulado. Então, perceba bem que nós temos aqui uma definição que Monroe dá no seu livro Integração, segundo o Novo Testamento, do discipulado. Ele diz assim: fazer discípulo de uma pessoa é levá-la à experiência de ter Jesus como Senhor e centro de sua vida. Ser discípulo implica num ato de entrega e num processo de obediência. Um homem é discípulo de Cristo
quando permanece em sua palavra, glorifica o Pai e dá frutos. Observe que é muito amplo essa definição que o autor fala a respeito do ser discípulo. Então eu gostaria que hoje de manhã, olhando para isso, nós fôssemos também uma comunidade discipuladora. E para fazermos isso, nós precisamos então olhar para aquilo que Paulo fala nas suas cartas, olhar também para Áquila e Priscila quando estão ensinando Apolo e ver que isso exige ensino, exige disposição para viver o Evangelho. Então hoje de manhã eu quero que você, olhando para o texto que acabamos de ler, nós vamos perceber que Áquila e Priscila ouviram Apolo fazer a exposição das Escrituras. Ao ouvirem ele fazendo essa exposição, perceberam que ele não tinha todo o conhecimento necessário para poder fazer isso de forma pública em outros lugares. Então, ao entender isso, eles então chamam Apolo, que já era um homem conhecedor das Escrituras, mas não tinha tanta experiência assim, e ele agora começa a ser trabalhado, ensinado. E ao ser ensinado, nós vamos ver que os resultados são muito amplos. Então, observe que esse é o trabalho que eu quero que você entenda hoje de manhã. Nosso estudo tem como objetivo mostrar quão importante e necessário é o discipulado, como recurso para fortalecimento e o desenvolvimento saudável da igreja. Então, se nós queremos ter uma igreja que desenvolve e cresce, precisamos discipular. E a primeira coisa que eu quero que você veja, que o autor menciona, que o discipulado deve ser um ensino na igreja. Nós precisamos fazer do discipulado algo prático, ensinado constantemente. E isso é que o autor nos chama, mostrando Jesus como exemplo para nós. Jesus é o cabeça da igreja. Ele não apenas tem um relacionamento com as multidões, mas ele se afasta das multidões e dedica tempo para treinamento, em particular, dos seus discípulos. Nós vamos ver que ele assenta com os discípulos e ensina detalhadamente o que ele quer que esses discípulos aprendam. O Sermão do Monte é um exemplo disso. Nós vamos perceber que, por 3 anos, Jesus discipulou pessoalmente aqueles que teriam incumbência de dar continuidade ao seu ministério. Nesse tempo de preparação, ele mostrou a eles o ensino cristão, não só apresentado por palavras, mas, acima de tudo, por atitudes. E o que impacta a vida dos discipulandos é o exemplo da vida do discipulador. Então, observe que Jesus não só ensinava, mas ele vivia o que ensinava. E essa é a diferença que ele fazia na vida dos seus discípulos. O princípio aqui é gente discipulando com a vida. É você ensinando as pessoas vivendo. O que você fala, você faz. A maneira que você age ensinando, você vive. Isso tem um impacto tremendo na vida das pessoas e tinha um impacto também na vida da igreja primitiva, aquela que estava saindo agora para a pregação do Evangelho. Eles pregavam o Evangelho, as pessoas se convertiam e eles então discipulavam essas pessoas. Dava um treinamento constante de todo o ensino das Escrituras. E Paulo, ele faz isso. Quando nós abrimos as Escrituras, nós vamos ver que Paulo, ele fala de todos os desígnios de Deus para o povo que estava sendo ensinado e discipulado. E a nossa função também é isso. O ensino deve ser prioridade na nossa igreja. Nós vamos ver que muitas vezes nós temos programas e mais programas, mas não alcançamos pessoas. Não há mudança na vida das pessoas. Não há impacto na vida. É momentâneo apenas. Mas nós vamos perceber que Jesus, nesse ensino dado aos discípulos, vivenciando esse ensino, trouxe um impacto para a vida toda deles. E Jesus ensinava todo o tempo. Ele vivia aquilo que ele falava. E nós vamos perceber que Áquila e Priscila também, com Apolo, eles fazem isso. E Apolo percebe que eles não só têm um conhecimento, mas têm vida. E eles apoiam o ministério dele, depois de treiná-lo, apoiam para que ele vá adiante, ensinando e pregando publicamente aquilo que foi ensinado a ele. Perceba que Lucas, quando faz a narrativa sobre esse texto, ele menciona que ele só tinha conhecimento apenas do batismo de João.
Ele não conhecia aquilo que Jesus havia ensinado sobre o batismo também. Áquila e Priscila, então, ao perceber isso, ensina a ele isso, e ele agora vai convencer publicamente as pessoas que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo. Então, observe que a preocupação de Áquila e Priscila era que a igreja fosse se expandindo de uma forma forte, viva, com vivência. Então, hoje eu queria que você entendesse isso. A palavra do Senhor quer que eu e você, sejamos discipuladores, não apenas de palavra, mas de vida. E perceba que quando nós discipulamos, vivendo, ensinando, vivendo, o impacto vai ser tremendo. As pessoas vão perceber que a nossa igreja vai ser diferente e que na nossa igreja o ensino é prioritário. E essa é a segunda parte da nossa lição. Quando na igreja o ensino é prioritário, aí os programas não tomam lugar do ensino. Mas o discipulado já é um programa, é um estilo de vida da igreja. Então eu gostaria que você pensasse naquilo que nós estamos fazendo hoje como igreja, como comunidade. Igreja Ebenezer de Franca, Igreja Presbiteriana Ebenezer, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo as pisadas do Mestre, treinando e dando continuidade ao ensinamento que ele deu? Ou apenas estamos cumprindo um propósito de uma vida conforme aquilo que a igreja estabelece, agradamos as pessoas, fazemos um programa normal, diário, mas sem um impacto na vida das pessoas? Não há aquele desejo de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então hoje o meu desejo é que ao estudarmos essa lição, você perceba que a vida das pessoas que são discipuladas tem uma mudança radical. Elas têm uma vida que impulsiona eles a levar essa mensagem adiante. Ele é ensinado, ele quer que outros conheçam, Note que Jesus fez isso, ele levava a mensagem, os seus discípulos então ensinavam também. E foi isso que ele queria que houvesse uma continuidade dos seus ensinamentos. E é o que nós precisamos fazer como estilo de vida, como prioridade. Então, a igreja é necessário que ela tenha uma vida de discipulado. E quando nós entendemos que na igreja o discipulado é ensino, que discipulado é essencial e prioritário, vai nos levar a uma terceira ação, que é uma igreja que é discipuladora, ela também planta novas igrejas. Observe que uma coisa vai atrás da outra. Se nós fazemos isso de forma adequada, como Jesus ensinou, discipulando, ensinando, treinando, usando todos os ensinos de Jesus, as pessoas que estão sendo ensinadas sentem necessidade de ensinar, de falar, de viver, de transmitir essas verdades aos outros. Bem, saiu fora aqui. Então, nessa hora, eu queria que você lembrasse que a terceira parte da nossa lição é um discipulado que leva a igreja a criar novas igrejas pela vida, pelo ensino. Então, plantar igreja para Paulo era algo natural. Ele tinha na sua vida, o estilo de vida dele era discipular. Ele fala com Timóteo que ele deveria treinar homens capazes de ensinar outros homens. Observe que ele faz isso com Timóteo, e Timóteo então é instruído a ensinar novas pessoas. Líderes que dessem continuidade ao projeto daquilo que Paulo tinha iniciado, que era uma nova igreja. Então observe que Barnabé vai também treinando pessoas, Paulo vai treinando, Timóteo depois vai treinar. Então observe que essa é uma visão que vai sendo passada do discipulador para o discípulo. E agora aquele que era discípulo passa a ser discipulador, ele tem a mesma visão, ensinar, treinar, levar os desígnios de Deus para aquele que ainda não conhece Jesus, para que eles tenham uma vida centrada em Cristo, para que ele então reformule a sua vida, para que a sua vida tenha uma direção em obediência ao Senhor. Antes não obedecia, agora obedece. Antes não era um convertido, agora se converteu. Antes não vivia uma vida de verdade, agora a prioridade na sua vida é a viver a verdade que Cristo ensina e praticar essa verdade
para que ela tenha impacto na vida das pessoas. Então, se você entender que a visão de Paulo era de discipular, você vai perceber que ele não só fazia discípulo, mas ele cuidava, ele treinava, ele equipava essas pessoas para que eles pudessem levar a expansão do evangelho. E nesse trabalho ele aconselhava, ele alimentava, ele protegia aqueles que eram seus discípulos. Jesus fez a mesma coisa. Jesus ensinou, ele treinou, mas ele também buscava proteger, aconselhar, viver com os seus discípulos a vida cristã. E hoje, nessa manhã, nós precisamos disso. Nós precisamos que a igreja do Brasil, e a igreja de Franca, a igreja Ebenezer, perceba a necessidade que, se nós queremos plantar uma nova igreja, nós precisamos discipular. Se nós queremos que a igreja tenha uma expansão numérica, nós precisamos discipular. Se nós queremos saber que essa igreja vai ser luzeiros no mundo, nós precisamos discipular, ensinar, treinar, vivenciar, fazer do discipulado um estilo de vida. Então, nessa manhã, eu queria que você entendesse isso. E ao entendermos isso, nós teremos responsabilidade com todos os membros. Não apenas o pastor, não apenas o ministro, não apenas o presbítero, não apenas o diácono, mas toda a igreja será convidada a levar essa verdade do discipulado para as pessoas. Então, se nós nos unirmos nesse trabalho, haverá então crescimento e uma nova igreja será plantada. Então, observe que quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para Áquila e Priscila, nós vamos perceber que aonde eles chegam, uma nova comunidade é plantada, edificada, e liderança é treinada, e o progresso do Evangelho vai avante. Então, hoje de manhã, eu queria que você, ao entender isso, se comprometesse, né, nesse trabalho. Não apenas olhar, mas vivenciar isso. Ensinar o que você já sabe. Como eu falei na última lição, nós precisamos ensinar a pessoa a ler as Escrituras, a orar e a fazer com que essa pessoa, então, treine outras pessoas para que elas também conheçam Jesus e ensine outros a respeito de Jesus. Então, nessa manhã, nós queremos concluir a nossa aula, lembrando que o discipulado deve ser algo que a igreja tem como prioridade, ensinar. E que ao ensinarmos e vivenciarmos esse discipulado, vai haver então crescimento de pessoas. Essas pessoas serão como luzeiros, resplandecendo aqui no bairro. As pessoas viverão em nós uma vida diferente, uma vida de obediência ao Senhor, de obediência às Escrituras. Não só de obediência, mas de ensinar, de vivenciar as Escrituras. Então, nessa manhã, eu queria que você parasse um tempo, meditasse naquilo que nós estamos estudando. O exemplo está aí. Áquila e Priscila treinam Apolo. E se você observar o texto lá, você vai perceber que ele queria percorrer a Acaia. Eles animam ele. Eles proporcionam meio para que ele leve essa verdade de grande poder. E ele convence publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é o Senhor Jesus. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Nós sejamos treinados, equipados, prontos para fazer o que o Senhor nos mandou. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar encerrando a nossa aula essa manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a olhar para aqueles que estão fazendo a obra de Deus e que nós possamos fazer juntos, como o Senhor fez. Ele fez, os discípulos viram. Os discípulos fizeram e outros viram. E houve uma continuidade na expansão do Evangelho. Oremos juntos. Pai bondoso, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por esse tempo também nos lares, onde estamos reunindo juntos para ouvir a palavra do Senhor, para estudar essa lição. Que a palavra do Senhor tenha um impacto na vida da tua igreja. A igreja presbiteriana Ebenezer, que se reúne em casa, aqui em Franca, para que através dessa palavra, desse ensino, nós sejamos conclamados pelo teu Espírito a viver uma vida e viver um estilo de vida de discipular pessoas, de vivenciar a palavra, de pregar o Evangelho vivenciando, impactando as vidas das pessoas
e trazendo progresso e ampliação da tua obra nessa cidade. Seja o crescimento da nossa igreja, seja a plantação de uma nova igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.